traz questões de população, inclusive porque a gente lida muito com legislações, pensando, inclusive, né, considerando, inclusive, essa especificidade do sócio jurídico, mas é que tivesse um tom a mais, um nível a mais, precisa mesmo de toda essa abordagem de legislação. O que a gente pode ler a partir daí? Que a gente não pode, de forma nenhuma, negligenciar a legislação. A gente não pode de jeito nenhum negligenciar a legislação, então a ideia é fazer exercícios, muitos exercícios. E aí, pensando especificamente na FCC, né, quem está lá em algum dos meus grupos, né, do sócio jurídico, tem acesso ao meu banco de provas. À medida que eu vou conseguindo juntar as provas, eu também vou socializando para todo mundo, porque não tem nada melhor do que fazer questões, porque é isso que a gente vai fazer na prova, questões. Certo? Então, acho bastante importante que a gente fique muito de olho nessas legislações. Tem umas legislações que são figurinhas carimbadas e que vão ser ainda mais figurinha carimbada nos concursos do TJ e do Ministério Público, visto que são concursos do sócio jurídico. Por exemplo, caiu aqui e eu acho que vai ser do mesmo jeito lá nessas duas provas que eu estou mencionando, sobretudo. Tem o Ministério Público de Alagoas e o TJ Ceará. O edital ainda não saiu, né? Eu acho que esse edital sai daqui para o final de março, começo de abril, e essa prova deve ser em maio ou junho. Deve ser em junho. Então, tem um tempinho ainda para ir revisando, né, as coisas da prova. Mas, enfim. E aí, em relação à legislação, eu não sei se vocês prestaram atenção. Tinha coisas assim, meio estranhas, tipo... E quando eu olho para essas questões, que eu pessoalmente achei estranhas, eu tendo a pensar, essas questões, sobretudo, elas foram feitas a partir da IA, porque são questões que ficam soltas. Por exemplo, a questão que caiu sobre Lei Maria da Penha. Para mim, aquela questão, a gente consegue entender no fim que é a Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha não é a única que trata de medidas protetivas de urgência, por exemplo. Sabe? Então, a gente vai aí, acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Outras coisas, né, feitas aí a partir da IA, sei lá, questões, por exemplo, aquela questão relativa ao assédio, por exemplo, a questão do depoimento especial, sabe? É como se não tivesse, é como se pegasse referências, né, que estão aí, é o que a IA faz, né? Se a gente usa, por exemplo, chat GPT, ele vai pegar as referências que ele acha, ou se a gente usa o notebook ali, ele vai pegar as referências que a gente disponibiliza, e a gente precisa ficar atento, porque nessa história, né, nessa forma de produzir questões, muita coisa pode ir de modo equivocado. Márcia, depois eu coloco aqui o link do grupo, tá certo? Para vocês. E quem não me acompanha no Instagram, me acompanha, que lá também eu posto muita coisa, tá certo? Então vamos começar. Vamos começar aqui da questão 36. A questão 36 diz assim: conforme o Sistema Único de Assistência Social, né, o SUAS, as funções de vigilância socioassistencial, proteção social e defesa de direitos são indissociáveis, estruturantes para a gestão, para a definição das ações socioassistenciais nos territórios. Então, considerando a articulação entre as funções, aí aqui a nossa resposta, né, a resposta da banca, eu não tenho a dizer da resposta da banca, eu concordo inteiramente. A resposta A, ela está ok. E assim, me chamou muita atenção o tanto de questões de assistência social nessa prova, com algum tipo de relação com assistência social, sendo uma prova da saúde, mas enfim, né? Enfim, está aí colocado. E quando você vai olhar as questões, né, são referências muito típicas que são usadas pela FCC. As próprias legislações que estavam lá contadas no edital. Quando a gente parte para as questões teóricas, me parece que não tem nada de novo no ar. A não ser, por exemplo, uma outra questão que um determinado autor ou autora não foi usado para fundamentar uma questão cujo assunto tem a cara dele, por exemplo, como foi a questão sobre questão social. Mas, enfim, vamos para as alternativas. Então, aqui a vigilância socioassistencial, por meio de informações sobre vulnerabilidades, riscos, violações de direitos, subsidia a organização da proteção social básica e especial, fortalecendo as ações
da defesa de direitos, que é a resposta dada pela banca, né, que a gente observa, né, essa articulação desses três objetivos aí da assistência social. E a gente vai ter, né, como referência a Lei Orgânica da Assistência, no artigo 2º, e os seus incisos, nos quais estão descritos os objetivos da assistência social. Os demais itens, né, assim, mesmo que a gente não soubesse, mesmo que a gente, por algum motivo, não se lembrasse desses objetivos, né, é como se fosse muito quase óbvio, né, assim, que está errado, equivocado nas questões. Quando diz aqui, a articulação entre as três funções ocorre no nível federal, a gente sabe que o SUAS é um sistema descentralizado, né? Então não vai estar restrito só a um determinado nível federativo, a um determinado ente estatal. Responsável em direcionar as ações necessárias aos estados, Distrito Federal e aos municípios. Não está aqui, essa articulação não está aqui. Vigilância socioassistencial subsidia exclusivamente o controle social. A gente sabe, né, que essa função, vamos dizer assim, da vigilância socioassistencial é exatamente, né, como é que eu posso dizer, prover essas informações, disponibilizar essas informações para que se façam aí o que é necessário para o gerenciamento de riscos e vulnerabilidade, porque vamos combinar que é isso que a assistência tem feito. A letra D, proteção social organiza a oferta de serviços e benefícios sem observar as análises territoriais, obviamente que não. Então, não teria por que ter vigilância socioassistencial, se fosse dessa forma. Ainda coloca defesa de direitos, cabe à defesa de direitos responsabilização jurídica da família. Então, a gente vê aqui duas coisas que, de forma muito evidente, né, a gente consegue identificar que estão erradas. Letra E, defesa de direitos é uma função autônoma e dissociada do planejamento e da gestão do SUAS, e é acionada quando há finalização das ações de proteção social. Veja, a defesa de direitos compõe esse rol, né, de objetivos da assistência e, obviamente, não pode ser pensada nem como função autônoma, nem como algo dissociado do planejamento da gestão do SUS. Então, me pareceu que essa prova, sabe, e assim, esse foi, o que tem aqui nessa questão, nessa primeira questão específica, parece que foi muito o espírito da prova toda. Né? Eu acho que a banca acaba lidando assim, colocando dessa forma para a gente meio que se sentir insegura. Vale, é só isso mesmo, né? É só isso mesmo que está, esses equívocos ou esses erros, é isso mesmo ou está querendo me confundir? E aí a gente, né, a gente precisa não cair, né? A gente não pode cair na armadilha da banca. Então a resposta A, tá ok, da 36, sim, deixa eu só dizer, essa prova que eu estou respondendo é a prova 7, tipo 5. Eu não sei se havia mais provas do que 5, mas essa que eu estou respondendo é a do tipo 5, ou seja, pode ser aí que as questões ou estejam em outra ordem, ou se as questões estiverem na mesma ordem, talvez os itens das questões não estejam na mesma ordem. Então, vocês vão observando aí na prova de vocês, certo? Vamos para a questão 37. Mais uma questão de assistência. A matricialidade sociofamiliar constitui um dos pilares conceituais da Política Nacional de Assistência Social, PNAS 2004, orientando a organização da proteção social no SUS. Só para destacar que essa discussão sobre matricialidade sociofamiliar, ou pensando numa perspectiva mais ampla, como centralidade da família, foi algo que a gente discutiu lá no curso, né, que algumas pessoas estão fazendo aqui comigo, que a gente está chamando de Dominando a FCC. Né? A gente fez essa discussão, né, de como essa história da centralidade da família, ela tanto pode trazer ganhos, como pode aí disfarçar, né, uma perspectiva de familismo, no sentido de que essa família é que vai se responsabilizar pela proteção dos seus membros, certo? Mas aqui, né, especificamente, a questão, ela está centrada, de fato, na PNAS. Então, os dois editais, o edital da CESAP e o edital do Ministério Público, né, você tem aí
uma abertura para a discussão da assistência, e a gente precisa estar atento que essa discussão da assistência, ela passa pela PNAS, ela passa pela LOAS, ela passa pela própria discussão, vamos dizer assim, mais teórica, de como a assistência ela deixou de ser um espaço do não direito e se tornou uma política constitutiva do tripé da Seguridade Social. Então, assim, várias coisas para a gente ficar atentos. Quando vocês olham o edital, quando vocês pegam o edital, vocês precisam olhar para esse edital para todas as possibilidades que estão dadas ali. Porque, às vezes, a exploração do tema não está restrita a um aspecto meramente conceitual ou legal. Essa abordagem ela pode vir de várias formas, certo? Então, voltando aqui para a questão. É correto afirmar que a adoção da matricialidade sociofamiliar implica na substituição da atenção individual por intervenções exclusivamente familiares, independentemente das situações de risco ou violação de direitos. A letra está errada, porque essa adoção dessa matricialidade sociofamiliar não vai representar essa substituição, né? E essas intervenções elas não serão exclusivamente familiares. Letra B. A matricialidade sociofamiliar se restringe à proteção social básica? Claro que não. Né? Então, está para além da proteção social básica, não se aplicando às ações da proteção social especial de média e alta complexidade. Errado também. Letra C, que é a resposta da banca, né? E que eu não me oponho a essa resposta. Então, o que a gente tem aqui? Como resposta aqui da banca. A matricialidade sociofamiliar reconhece a família como sujeito de direitos, ok, situado em contextos históricos, sociais e territoriais diversos, orientando a oferta de serviços e benefícios. Ou seja, nessa perspectiva, né, você tem aí a matricialidade sociofamiliar, né, equivalendo aí a essa centralidade da família como um aspecto positivo. A letra D e a letra E errados. Letra D. Matricialidade sociofamiliar define a família como unidade homogênea e estável. Família não tem essas características, né? A gente tem, em razão, por exemplo, do patriarcado, da heteronormatividade, você tem um modelo, obviamente entre aspas, né, um modelo de família, né, que é a família burguesa, patriarcal, não sei o quê, mas obviamente não a família não é uma unidade homogênea e estável. E essa, né, me surpreendeu não ter caído, por exemplo, questões sobre tipologias de família, que é algo que você gosta bastante. Mas, de toda forma, está aqui embutido, né, nessa ideia de uma diversidade de famílias e não uma concepção de homogeneidade e estabilidade. Devendo os serviços assistenciais atuar prioritariamente na correção de disfunções familiares individuais. Parece que a gente pegou a máquina do tempo, né? Entrou na máquina do tempo, porque quando falam disfunções, família disfuncional é como se a gente estivesse, né, falando em família desestruturada. A gente sabe que isso não é algo que cabe na nossa compreensão sobre famílias. Cada família vai ter sua estrutura, obviamente que cada família vai experienciar expressões da questão social, e a depender da configuração dessa família, essa vivência ela vai ser mais intensa em termos de violação de direitos. Né? Se a gente pensa aí, por exemplo, a partir de uma análise interseccional, certo? E a letra E, a matricialidade sociofamiliar, é correto afirmar que a centralidade da família, conforme a PNAS, implica a transferência da responsabilidade pela proteção social do Estado para o núcleo familiar, reforçando práticas de autoajuda e solidariedade privada. Não. Isso aqui, né, essa transferência de responsabilidade, isso desemboca naquilo que a gente chama de familismo e vai na contramão dessa ideia da matricialidade sociofamiliar como algo que vai garantir ou que está voltado, articulado à questão dos direitos, né, das pessoas que constituem cada família, certo? Então, aqui a resposta é a letra C. Nossa referência, de uma forma geral, pode ser a PNAS. A PNAS, ela traz essa discussão sobre a centralidade, sobre a matricialidade sociofamiliar. Tudo bem até aqui?
Tudo certo até aqui? Eu estou falando muito rápido, o ritmo está bom para vocês? Está tudo bem? Então vamos fazer a questão 37, está pequeno, né? Mas eu vou ler para vocês. Ó, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção. Antes de eu responder, eu sei que tem algumas alunas aqui. Quando a gente estava estudando o Estatuto, resolvendo questões sobre o Estatuto, vocês se lembram que eu disse assim, tem uma parte no Estatuto que é fundamental, que é a parte que trata de convivência familiar e comunitária? Vocês lembram disso? Lidiane, não sei se você chegou a ver essa aula, mas se você tiver visto, me diz aqui se você lembra disso, que eu frisei bastante isso. Olha, tem que pegar, tem que ler, tem que estar na ponta da língua, tudo que está lá no capítulo que trata de convivência familiar e comunitária. Porque essa é uma discussão queridinha das bancas e queridinha da FCC. Caíram duas questões sobre convivência familiar e comunitária. Essa primeira, que trata da adoção, dentro da discussão de convivência familiar e comunitária, a adoção, né, como uma forma de colocação em família substituta, é uma das mais cobradas, e dito e feito, está aqui. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção internacional é admitida após esgotar a viabilidade de colocação da criança ou adolescente em família brasileira. Essa é a nossa resposta. Eu não coloquei aqui o artigo específico, porque eu quero que vocês prestem atenção nisso tudo aqui. No capítulo 3 do Estatuto, que trata da convivência familiar e comunitária. Sobretudo para quem vai fazer TJ e MP. Sobretudo porque, veja, essa MP, ele é demandado em todas as intervenções que dizem respeito à criança e adolescente. Então, vai cair na prova de vocês, TJ e MP, questões relativas ao direito à convivência familiar e comunitária. Então, essa parte do Estatuto, ela precisa estar na ponta da língua, na verdade, o Estatuto como um todo. E aí eu quero dizer mais uma coisa, pensando em Estatuto, hoje entrou em vigência o ECA Digital, né? Podem esperar que na prova de vocês, TJMP, haverá questões sobre isso. Haverá questões, não é uma questão não, haverá questões sobre isso. Os demais itens aqui, eles estão errados. Vamos ver o erro. A letra B diz assim, a adoção de irmãos dificulta a adaptação familiar, devendo ser evitada. Veja, a adoção de irmãos, segundo o ECA, é algo a ser estimulado. Os irmãos não devem ser separados. Letra C, a adoção pode ser revogada quando se verificar incompatibilidade entre os postulantes. A adoção é irrevogável. Fez a adoção, irrevogável. A adoção por uma pessoa solteira está proibida, salvo se comprovar viver em união estável. Veja, uma pessoa solteira, ela pode sim adotar uma criança, certo? A adoção ocorre com o consentimento dos pais biológicos, dispensando a decisão judicial. Veja, existe adoção consentida? Existe adoção consentida? Existe. Que é a adoção que a gente chama de adoção in persone. Mas veja, a adoção, né, a colocação de uma criança em família substituta por meio da adoção, ela passa necessariamente por uma decisão judicial. Passa necessariamente por decisão judicial, certo? Então, a resposta aqui da questão 38 é a letra A, não está irretocável, e eu preciso que vocês não percam de vista, né, o que está aqui no capítulo 2 do ECA, que trata do direito à convivência familiar e comunitária. Vamos para a questão 39, mais assistência, né, mais assistência social numa prova de saúde. Tudo bem. Às vezes não dá para entender qual é a lógica que a banca, né, ou a contratante utiliza aí para fazer essa prova. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, a organização da política de assistência social deve observar a descentralização político-administrativa. Sendo assim, corresponde a essa diretriz delegação da execução dos serviços socioassistenciais exclusivamente às entidades privadas, a gente já vai cortar aqui, cabendo ao Estado apenas o financiamento, claro que não. Letra B, centralização do planejamento e do controle social nos conselhos nacionais,
tem mais de um conselho de assistência, é o nacional, com exceção, com execução descentralizada e sem autonomia local. Isso vai na contramão da perspectiva de descentralização, né, que deve aí, atravessar a execução da assistência social. Letra C, concentração das decisões e da execução dos serviços socioassistenciais na esfera federal. Claro que não, porque cadê a descentralização, né? Tudo bem que você tem um comando único, mas você tem, né, níveis aí de responsabilidades. Então, letra C errada. Letra D, que é nosso gabarito, articulação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, com comando único em cada esfera do governo. A letra E errada, transferência integral da responsabilidade da política de assistência social para os municípios, sem participação das demais esferas do governo. Essa daqui é a descentralização, que é compatível, né, com a perspectiva neoliberal de execução de política. Certo? Então, a resposta da questão 39 é a letra D. Artigo 5º. Vamos para a questão 40. Questão 40 diz assim. Questão 40 diz assim: no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, mais assistência e mais vigilância socioassistencial. A vigilância socioassistencial é uma função da política de assistência social. O papel dessa função na gestão do SUAS é o quê? Ser um instrumento de controle social, sendo de responsabilidade exclusiva dos conselhos de assistência social. Não é esse instrumento de controle social, nem é de responsabilidade, né, exclusiva dos conselhos de assistência social. Letra B, que é o gabarito. Identificar, analisar e sistematizar informações sobre as vulnerabilidades, riscos sociais e a oferta da rede socioassistencial nos territórios. É algo que assim, não está dito exatamente com essas palavras, mas está lá na PNAS e de alguma forma está ratificado pela LOAS. Certo? Ó, se vocês quiserem fazer alguma observação, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, a letra C, a letra D e a letra E, errado. A letra C diz assim: atuar no acompanhamento individualizado das famílias usuárias, com foco na intervenção direta e na execução dos serviços socioassistenciais. Essa não é, né, a descrição ou a conceituação da vigilância socioassistencial. A vigilância socioassistencial, ela remete a essa perspectiva, né, de um conhecimento sobre o território, as pessoas, os sujeitos, as demandas, para que se organize, né, a ação socioassistencial. A letra E, limitar-se ao uso de sistemas de informação. Claro que não, é óbvio que os sistemas de informações, eles são importantes, mas eles não são, vamos dizer assim, eles não devem ser o limite, né, da construção dessa vigilância socioassistencial. Então, limitar sistemas de informação administrativo para fins de prestação de contas aos estados e governo federal. Essa não é aí a característica, né, da vigilância socioassistencial. Então, aqui a referência que eu estou colocando, né, é a PNAS, coloquei a PNAS primeiro, porque é lá que aparece essa discussão sobre vigilância socioassistencial, e depois vai aparecer lá como objetivo, lá na Lei Orgânica de Assistência Social. Aqui a questão 41, acerca da proteção integral da pessoa idosa. Então, aqui é que eu acho que começou, tem umas questões assim, então, sei lá, o modo como elas foram escritas parece tanto com o modo como as questões são elaboradas a partir daí. Aí eu estou dizendo isso porque, para legislações, sobretudo, quando eu estou dando aula, que eu não encontro nenhuma questão específica sobre o tema que eu quero discutir, eu peço, né, eu jogo a legislação lá no notebook LN e peço para ele formular questões. E assim fiquei achando muito parecido, sabe? A configuração dessas questões com o modo que a IA cria questões a partir de uma referência que está dada. Mas vamos lá. Acerca da proteção integral da pessoa idosa. Os estabelecimentos de saúde estão dispensados de registrar as ocorrências da violência contra a pessoa idosa, salvo quando houver determinação judicial para notificação compulsória. Veja, a notificação, se é compulsória, não tem que ter, né,
determinação judicial. Ela precisa acontecer de todo jeito. Então, a letra A aqui, errada. Os estabelecimentos de saúde não estão dispensados, não estão dispensados. Inclusive, essas situações precisam ser registradas na notificação compulsória. Precisa haver a notificação compulsória dessas situações. Letra B. O Estatuto da Pessoa Idosa define a penalidade apenas para a violência física e sexual contra a pessoa idosa. Não. Né? O Estatuto da Pessoa Idosa fala em outras situações, abandono, por exemplo, né? Negligência. Letra C, que foi a resposta da banca. A violência contra a pessoa idosa, inclusive a autonegligência, deve ser comunicada por qualquer cidadão aos órgãos competentes. Essa foi a resposta que a banca deu. Quando a gente vai lá para o Estatuto da Pessoa Idosa, não tem exatamente isso. A gente tem outras referências? Tem. Eu não identifiquei especificamente qual é a referência a que essa questão se refere. Né? A gente pode pensar, não literalmente, né, no Estatuto da Pessoa Idosa, né, em outras normativas, política Nacional do Idoso, por exemplo. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo. Agora eu fugi do meu juízo. Política Nacional do Idoso. Que é uma política de 94. Exatamente. Política Nacional do Idoso. A Lei 8842 de 94, né, que é uma outra referência que às vezes as bancas cobram. Aqui uma alternativa da questão falou em Estatuto da Pessoa Idosa, mas não tem essa discussão especificamente colocada aqui, do jeito que está aqui no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, estou pensando aí a partir de outras referências. De toda forma, eu não identifiquei, né, uma referência específica. 42, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que a gente tem aqui? O Estatuto da Pessoa com Deficiência trata dos princípios para a promoção da inclusão e participação da pessoa com deficiência. Deixa eu começar dizendo da referência. A questão começa falando do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas tem coisas aqui que não se restringem só ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por exemplo, quando fala em modelos, né, em modelo médico da deficiência. Por exemplo, o modelo médico da deficiência é um jeito de entender a deficiência. Diferente, por exemplo, do modelo psicossocial. Né? Então, é diferente. Então, não está dito, não está especificado, não está conceituado lá na Lei Brasileira de Inclusão, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por isso que eu coloquei aqui a referência da questão. É tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como outras fontes, a exemplo, sei lá, da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Lá ele está pedindo para comentar os itens da questão anterior. Certo, Laine? Deixa eu terminar aqui certo? E a gente volta para a questão 41. Então, a questão 41 diz assim: a pessoa com deficiência é um sujeito de direitos, estabelece a obrigação de promoção da acessibilidade com a adoção de ajustes para a eliminação de barreiras à participação em órgãos públicos e privados. Quando a gente vai para o Estatuto, né, a gente observa isso como algo que não está literal, não é exatamente dessa forma, mas em essência, né, é isso que emana do Estatuto. Então, a resposta, de fato, é essa que a banca deu. Vamos para os outros itens. Os outros itens dizem assim. A letra B fala de interdição civil, né? A gente sabe que a partir da Lei Brasileira de Inclusão, a gente para de lidar com essa ideia de interdição, né? Como é que eu posso dizer? Todo o aspecto conteúdo pejorativo que isso traz para uma pessoa com deficiência que precisou, né, ser reconhecida, foi reconhecida, entre aspas, como incapaz e foi interditada. Não estou dizendo que a interdição sumiu de tudo. Por exemplo, no Código de Processo Civil, se eu não me engano, e no próprio Código Civil,
Civil, no Código Civil, né, há menção à interdição, certo? Há menção à interdição. Lá na Lei Brasileira de Difusão, a gente fala de curatela. Há o entendimento de que todo mundo é capaz, né, todas as pessoas adultas são capazes, mas se reconhecendo que há necessidade de algum tipo de suporte, vamos dizer assim, você tem dois caminhos. Ou a curatela, né, que é um instituto jurídico que vai ser aplicado na exata medida daquilo que a pessoa precisa. Ela não precisa ser para sempre, ela deve ser ali, deve estar restrita às necessidades da pessoa que será curatelada. Um outro caminho possível é a tomada de decisão apoiada. Então, a lei, né, ela não fala em interdição. Mas, voltando para o item especificamente, a interdição civil automática, não há interdição civil automática. Não é porque uma pessoa é pessoa com deficiência que automaticamente ela deve ser interditada. Aí dizer obrigatória para toda pessoa com deficiência intelectual. Não é obrigatória. Ela é uma medida excepcional que deve se limitar às necessidades, né, daquela pessoa, certo? Desobrigando a avaliação individualizada. Veja, se essa avaliação individualizada aqui for a avaliação biopsicossocial, isso aqui está errado, porque ela demanda a realização dessa avaliação biopsicossocial. Letra C. O modelo médico da deficiência define como pessoa com deficiência aquela com limitações orgânicas, incapacidade funcional permanente, aspectos que impedem de exercer a participação social. Quando a gente fala da participação social, a gente está falando, considerando o modelo biopsicossocial da deficiência, não o modelo médico. Letra D. A legislação versa sobre os direitos civis e políticos, sem a imposição de deveres, a acessibilidade e a inclusão desse segmento nas empresas públicas e privadas. Tudo errado aqui na letra D. A legislação não versa sobre direitos políticos, por exemplo, e ela fala sim, né, a lei ratifica essa necessidade de desconstituição de barreiras, certo? A letra E. A educação de pessoas com deficiência deverá ocorrer preferencialmente em instituições especializadas, não, com vistas a garantir o acesso e o atendimento especializado. Não é essa a perspectiva que se coloca aí para a educação de pessoas com deficiência. Laiane, você pediu para ver aqui a letra D e a letra E. Vamos ver aqui. A letra E diz assim: a institucionalização de pessoa idosa em instituição de longa permanência ocorre por decisão unilateral da família. Então, quer dizer que se toda a família decidir que aquela pessoa idosa tem que ir para uma internação de longa permanência, ela vai ter que ir, independente da vontade dela. Então, não vou dizer que não há essa possibilidade, porque, por exemplo, se essa pessoa idosa for uma pessoa, sei lá, curatelada, e o curador entender, né, que o melhor para aquela pessoa é a instituição de longa permanência, essa pessoa poderia estar numa instituição de longa permanência, certo? Mas se a pessoa idosa ela tem a possibilidade, né, de afirmar seus desejos, de mostrar suas vontades, não tem por que haver essa decisão unilateral. A letra D. A legislação prevê prioridade de atendimento a idosos em situação de vulnerabilidade social, sendo vedada sua aplicação a idosos com renda própria. Veja só, na lei, né, que a gente tem, são dois tipos de prioridade: 60 anos, que é, né, o marco que diz que uma pessoa é idosa, e 80 anos. E, obviamente, a situação ela deve ser considerada. Se a gente pensar que se chega um idoso, sei lá, no hospital, sei lá, para fazer um curativo, e chega um idoso de 60 anos, porque, sei lá, levou uma queda em casa, está todo machucado, é claro que de 60 anos vai ter prioridade em relação ao de 80. Mas as prioridades que são mencionadas na legislação são essas em relação à idade, 60 anos e 80 anos. Tá certo, Laiane? Tudo certo? Vamos para a questão 43. Mais assistência social. Meu Deus, uma prova de assistência social, não de saúde. A territorialização é um dos conceitos estruturantes da política nacional de assistência social.
ela orienta o planejamento, a gestão e a oferta da proteção social no âmbito do SUAS. Isso significa o quê? A territorialização preenche as lacunas deixadas na análise socioeconômica das famílias e indivíduos, priorizando exclusivamente indicadores macroeconômicos para o planejamento da política. Não, quando a gente está falando de territorialização, a gente está falando, né, do território, da sua composição, e obviamente que eu não estou dizendo com isso que é o aspecto só geográfico, objetivo, mas de outras questões que atravessam esse território. A letra B, que é a resposta. A territorialização lê criticamente os territórios marcados por desigualdades, relações sociais, redes de serviços, orientando a localização, a tipificação conforme as demandas familiares. Essa é a resposta. A letra C, a letra D e a letra E erradas. A letra C diz: a territorialização refere-se exclusivamente à delimitação geográfica, não é, e administrativa dos municípios, não é, sendo utilizada para fins de organização burocrática, não da rede socioassistencial. Nada certo na letra C. Letra D, o território é compreendido como espaço neutro, homogêneo, nunca jamais na galáxia. Não há neutralidade nem homogeneidade no território, no qual as vulnerabilidades sociais se distribuem de forma homogênea. Claro que não. Você pode ter um único território, né, e você, sei lá, uma parte desse território ser ocupado por pessoas de uma determinada condição financeira, outra parte por pessoas em condição completamente distinta. O enfoque territorial na assistência social refere-se à proteção social básica, não sendo aplicável às ações da proteção social especial. A gente sabe que o CRAS tem base territorial, mas veja, que a gente está falando de território numa perspectiva não só de dizer os atendimentos, mas entender o território como esse espaço onde as coisas acontecem, que não é neutro, que não é homogêneo, que deve ser conhecido. Certo? Então, a resposta aqui da 43 é a letra B, e a referência, né, para essa resposta, sobretudo a PNAS, e de forma subsidiária a LOAS. Certo? Vamos para a questão 44. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante à criança e ao adolescente o direito fundamental à convivência familiar e comunitária. Então, a gente teve duas questões de estatuto e as duas questões de ECA trataram sobre convivência familiar e comunitária. Eu sempre vou chamar atenção sobre a necessidade de a gente ter tudo na ponta da língua, do que vai do artigo 19 até o 52D, que é toda essa parte do Estatuto que trata sobre a convivência familiar e comunitária. Então, a letra A diz assim: a garantia da convivência familiar, que está limitada à permanência da criança e ao adolescente no domicílio familiar, independentemente da qualidade dos vínculos e das condições de proteção. Então, é só deixar essa criança na família natural extensa, né, sem se importar com os vínculos e com as condições de proteção e cuidado dessa criança? É claro que não. Letra B. Se refere ao direito à convivência familiar e comunitária, que é a atribuição da família, não cabendo ao Estado interferir nas diferentes formas de organização e convívio familiar. Bastava a gente se lembrar lá do artigo 227 da Constituição de 88, que diz que é a responsabilidade da família, da comunidade e do Estado de prover a proteção integral de crianças e adolescentes. E aí, quando a gente fala de proteção integral a esses sujeitos, a gente precisa considerar a convivência familiar e comunitária como um direito que compõe essa proteção integral, certo? A letra B errada, a letra C. A convivência familiar, como aquela vivida no interior da família nuclear tradicional, sendo a colocação em família extensa ou substituta, medida excepcional, aceita em caso de abandono definitivo. Então, está dizendo que a convivência familiar comunitária é aquela que é vivida no interior da família nuclear tradicional. É só isso? Claro que não. Sendo a colocação em família extensa ou substituta, medida excepcional. Veja, a família extensa, né, não é essa medida excepcional, mas a substituta, sim. Aceita em caso de abandono definitivo. Então, a gente tem aqui esses errinhos, esses equívocos aqui.
família extensional, mas família substituta, a colocação de família substituta, que vai ser, vamos dizer assim, excepcional, como colocação em medida substituta, é a adoção, por exemplo, né, que é o caso mais, é a modalidade de colocação de família substituta mais, como é que eu posso dizer, mais delicada, porque ela pressupõe o afastamento definitivo, né, de uma criança da sua família de origem. Letra C errada, letra D. Ao reconhecimento, se refere ao reconhecimento de um direito fundamental da criança e do adolescente em serem criados e educados preferencialmente no seio de sua família natural ou extensa. Então, a letra D, nossa resposta, de novo aqui, capítulo 2 da convivência, capítulo 3, desculpa, da convivência familiar e comunitária. Quem vai fazer TJ, MP, por favor, se lembrem dessa fala. Estudem essa parte do estatuto, saibam de tudo na ponta da língua, porque é questão certa na prova de vocês. A letra E errada se refere ao acolhimento institucional como medida protetiva preferencial. Não, o acolhimento ele não é medida protetiva preferencial. Ele é uma medida também excepcional e que deve ser mais breve, deve durar o menor tempo possível. Uma vez que assegura proteção integral e afasta riscos provenientes do convívio familiar. Então, o acolhimento não é medida protetiva preferencial. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Questão 45. O sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente é formado por um conjunto de órgãos e ações destinadas à proteção, defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente. Define a atribuição de um dos membros do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Onde é que está isso? Lá na Resolução CONANDA 113 de 2006. É aqui a referência para ver SGD, certo? Então, a gente sabe que o SGD se organiza a partir de 3 eixos. Ele se organiza a partir de 3 eixos. Né? O eixo da promoção, do controle e da responsabilização. Então, a Defensoria Pública atua no SGD apenas em casos criminais envolvendo adolescentes em conflito com a lei. Não, a Defensoria Pública vai atuar também nas situações, por exemplo, de destruição do poder familiar, vai atuar nas situações, em outras situações cíveis, não apenas criminais. Letra B, o Conselho de Direitos é um órgão consultivo, não. O Conselho de Direitos é um órgão deliberativo. O Conselho de Direitos de Crianças e Adolescentes é um órgão deliberativo, com função deliberativa e normativa. Ó, aqui tem uma contradição, né? Ele não é consultivo, ele é deliberativo, ligado ao Poder Legislativo. O Conselho de Direitos está ligado ao Poder Legislativo? Não. Letra C. O Conselho Tutelar é órgão subordinado ao Poder Executivo e atua apenas mediante provocação do Ministério Público. Veja, o Conselho Tutelar é um órgão jurisdicional, um órgão não jurisdicional, ele não atua só a partir de provocação do Ministério Público, né? E ele é um órgão que é preciso uma lei municipal, né? Ele está na estrutura do município, mas ele não dá para a gente dizer que ele está subordinado ao Poder Executivo. Ele está no âmbito do Executivo. Agora, essa subordinação aqui está meio estranha, né? Assim, o jeito que está posto aqui. É claro, é uma lei municipal que vai definir o funcionamento do Conselho, né? Uma série de coisas, mas assim, essa palavra talvez aqui não tenha sido a mais adequada. A letra D. A participação da sociedade civil nos conselhos de direitos estaduais e municipais é facultativa, não é facultativa. O conselho ele tem aí essa composição, né, tanto governamental quanto não governamental. A letra E é nossa resposta. O Ministério Público integra o sistema de garantia de direitos como órgão de defesa e responsabilização, promovendo ações civis de zelo ao respeito aos direitos de crianças e adolescentes. Aqui a referência, né, Resolução CONANDA 113 de 2006.
Questão 46. Sobre as políticas públicas de promoção da igualdade racial. Isso aqui foi o Estatuto da Igualdade Racial como referência. Letra A diz assim: a participação social na formulação de políticas de igualdade racial não está prevista na legislação, por se tratar de uma atribuição técnica exclusiva do Poder Executivo. A letra A está toda errada. Letra B. O Estatuto da Igualdade Racial responsabiliza o poder público a adotar ações afirmativas de natureza compensatória para promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação racial estrutural. Essa é a nossa resposta. Né? No Estatuto, há essa previsão, né, das ações afirmativas. Letra C, letra D e letra E, errados. Letra C. O Estatuto da Igualdade Racial define o conceito de população negra as pessoas que se autodeclaram pretas, excluindo-se os autodeclarados pardos. No Estatuto da Igualdade Racial, a população negra corresponde ao somatório de pretos e pardos, tal como a classificação do IBGE. Letra D. As ações afirmativas previstas na legislação têm caráter permanente, não é permanente. Elas devem durar o tempo que seja necessário, né, para que o que deve ser ajustado se ajuste. Devem ser aplicadas de forma contínua e sem possibilidade de revisão ou avaliação de resultados. A gente fez essa avaliação, por exemplo, da política de cotas no ano passado. Ela tinha uma previsão de durar 10 anos, então se fez a revisão e ela vai ainda continuar, dada a persistência, né, do racismo se manifestando das suas mais variadas formas. Letra E. O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial restringe-se a articular órgãos federais para a tomada de decisão e distribuição de responsabilidade para todas as esferas. Errado. Certo? Eu não estou fazendo uma análise aprofundada, mas eu estou colocando aqui as referências. Algumas referências já estão dadas no próprio enunciado, mas acho importante que vocês vejam essas referências, que vocês façam questões, que vocês exercitem, porque são questões como essa que vão cair nessa prova que vocês vão fazer. TJ e Ministério Público. As questões serão essas, né? nessa mesma vibe. Questão 47, Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude estabelece o direito à educação como dimensão central para a promoção da autonomia, da participação social e da redução das desigualdades para os jovens. O que tange as questões relativas à educação e sua articulação com as políticas públicas, é correto afirmar que aqui a resposta certa vai ser a letra E, não tem discordância com a banca, que diz o seguinte: o Estatuto da Juventude reconhece o direito à educação como direito social fundamental e garantirá acesso, permanência, qualidade e conclusão dos estudos é prerrogativa estatal. Eu vou dizer mais uma vez, isso aqui não está dito exatamente dessa forma na lei, o que me faz pensar muito fortemente que teve mesmo esse dedinho da IA formulando essas questões. Isso é muito parecido, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de lidar com a IA para formular questões, e aí você tem coisas muito parecidas com essa, que não traz o texto da lei tal e qual, porque era assim que a FCC fazia, trazia na resposta a letra da lei, mas aqui tem como se fosse a essência, vamos dizer assim, o que está dado, né, na legislação. Não vou comentar os outros itens, porque eu quero comentar a parte as questões mais teóricas, certo? Aqui a questão 48. A respeito da legislação das medidas protetivas de urgência e seus efeitos. Quando você lê, você fica, mas como assim medida protetiva de urgência? Tudo bem, a gente vai associar a Lei Maria da Penha, a questão até nos leva a fazer essa associação, mas existem medidas protetivas de urgência, por exemplo, relacionadas à Lei de Borel, por exemplo, que é a lei que trata, né, da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Mas vamos para a questão. A respeito da legislação das medidas protetivas de urgência e seus efeitos. Letra A. O Ministério Público é o único responsável em requerer a medida protetiva ao juiz. Letra B. A medida protetiva deferida pelo juiz tem caráter definitivo após a instauração de inquérito criminal contra o agressor.
Letra C, as medidas protetivas têm natureza exclusivamente cível, sendo assim, seu descumprimento não pode ser punível, não pode ser punido com sanção penal. Letra D, verificada a prática de violência doméstica em 48 horas, pode-se aplicar medidas protetivas de urgência imediatamente. Essa é a resposta. Letra E, a legislação determina que as mulheres em situação de violência aguardem a Então, não instauração de fala um isso só, tá processo igual a criminal mamãe. para requerer medidas protetivas. A gente, talvez, né, a letra A, a letra E, Eita! a letra C, todos É esses baixo a gente itens, né, escuta, a ainda gente que a sabe o que gente tá falando. não conheça profundamente a Lei Maria da Penha, mas a gente consegue fazer uma avaliação que nos permite responder essa questão sem grandes sobressaltos. Então, de novo, né, mais uma questão de legislação cuja resposta ela não está trazendo a literalidade da lei, mas traz ali a essência do que a lei quer dizer. Né? Então, a gente precisa ficar ligado nisso. Questão 49. Essa questão 49. Vocês viram a prova? Vocês já... Essa questão aqui é do depoimento especial e da escuta especializada. Vamos lá. Questão 49. Para os procedimentos previstos na escuta especializada e no depoimento especial, pode-se afirmar, letra A, a legislação define que tanto a escuta especializada quanto o depoimento especial devem ocorrer em ambiente escolar, para reduzir o impacto psicológico da criança e do adolescente. Completamente errado. Escuta especializada acontece na rede de proteção. Depoimento especial acontece diante, né, da autoridade judicial ou policial, e acontece para a produção de prova. Então, a letra A é errada. A letra B. O depoimento especial é uma forma de entrevista conduzida preferencialmente por assistente social ou psicólogo, realizada no processo judicial com finalidade probatória. A banca, né? Isso aqui foi a resposta da banca. Resposta da banca. Aí eu pergunto para vocês. A lei 13431, que é a lei que fala sobre o depoimento especial e a escuta especializada, ela fala em profissões, ela fala em assistente social, ela fala em psicólogo, ela fala em pedagogo, ela fala em qualquer profissional, ela não fala. Ela fala que o profissional tem que ser um profissional capacitado e habilitado para usar o protocolo de aplicação aqui do depoimento especial, que é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Esse nomezinho não está lá na lei, não. Só fala em protocolo. Mas no âmbito do judiciário, é esse protocolo que se usa. Então, veja só. Quando fala assim, preferencialmente assistente social ou psicólogo, é como se retomasse aquilo que está lá atrás da história do tempo que ainda era depoimento sem dano. Vocês lembram dessa história? Que se falava antigamente em depoimento sem dano? E aí, nessa época do depoimento sem dano, se dizia, não, assistente social ou psicólogo que tem que fazer depoimento especial, depoimento sem dano, porque são os profissionais mais humanizados. Veja, ter todo um BO, né? Porque nem o Conselho Federal de Serviço Social, nem o Conselho Federal de Psicologia entendem que essa atividade ou essa prática é condizente com competências ou atribuições privativas dessas profissões. Então, tipo assim, né? Não é para a gente, certo? É proibido fazer? Tem alguma coisa que vede? Antigamente, no âmbito do serviço social, tinha uma resolução que vedava essa prática, só que essa resolução foi cassada. Então, é possível fazer, certo? É possível fazer. A Joyce está dizendo que para fazer o depoimento especial, tem que faz uma capacitação pelo MP e recebe o certificado do curso. No âmbito, é assim, Joyce, quem vai fazer depoimento especial, quem é habilitado para fazer o depoimento especial, tem que ser formado no Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Tem que ser formado nesse protocolo, certo? E aí uma coisa que eu também percebo muito é que, muitas vezes, tem uma confusão ainda do que é escuta especializado e do que é o depoimento especial. Esses dois procedimentos são o cerne dessa lei da escuta protegida, mas eles têm finalidades
e espaços de realização distintos. Enquanto a escuta especializada ela acontece na rede de proteção, escola, saúde, assistência, né, órgãos de direitos humanos, para prover o cuidado daquela criança ou adolescente que sofreu violência, o depoimento especial ele é um procedimento que vai acontecer dentro do judiciário, vai acontecer diante da autoridade judicial ou policial. Acontece, por exemplo, para quê? Para a produção antecipada de prova, que é algo que está lá na Lei 13431, certo? Ok? Então, a banca deu a letra B como resposta, mas a minha avaliação é que não tem resposta certa. Porque não há referência na legislação, que é a nossa orientação, inclusive estava lá no edital da CESAP, Lei 13431 de 2017. Quem fez a prova lembra que é exatamente assim que está lá, né? A Lei 13431 de 2017, que é a lei que trata da escuta protegida, então não tem fundamento. Então, essa questão é uma questão para anulação, porque não tem resposta certa. Olha a letra C. A escuta especializada e o depoimento especial têm a mesma finalidade. Não tem. E podem ser conduzidos por qualquer profissional da rede de proteção da criança e do adolescente. Veja, a escuta especializada pode ser, sim, conduzida por qualquer profissional da rede de proteção, mas a lei fala ainda numa formação, numa capacitação, e o depoimento especial, ele é conduzido pelo profissional ou vinculado ao juízo, ou servidor efetivo, ou como acontece no Ceará, por exemplo, que tem um banco lá de entrevistadores. Né? No TJ de Pernambuco não é assim. Todas as pessoas que fazem o depoimento especial são servidoras. Ou são psicólogos, ou são pedagogas, ou são assistentes sociais, ou tem outras formações, mas tem a capacitação no protocolo brasileiro de entrevista forense, certo? Essa é uma questão para anulação. Essa não tem por que não ser anulada, a não ser que a FCC não queira, mas essa questão é para anulação. Então, não tem resposta certa nessa questão 49. Questão, quando eu pulei a 50, foi 50. O plano de atendimento individual a pessoa em situação de uso de drogas no serviço de saúde deve contemplar as atividades domésticas a serem realizadas, as ações de terapia comunitária, a participação dos familiares ou responsáveis, o tipo de droga e o padrão de uso, o risco de saúde mental. Eu digo a vocês que quando eu li, eu fiquei entre essas duas alternativas, a letra C e a letra D. Eu acho que aqui teve uma pegadinha que não foi intencional, sabe? Teve uma pegadinha que não foi intencional. A resposta, alguém levantou a mão? A resposta aqui, né, é a participação dos familiares ou responsáveis, pensando no que está dado especificamente no enunciado. O PIA deve contemplar o PIA, que é o plano de atendimento individual, as pessoas, né, que fazem uso de drogas, esse PIA aplicado aí no âmbito da saúde. Então, a resposta é a letra C e a referência é o CISNAT. É a Lei 11.343 de 2006. Certo? CISNAT. Isso. E aí, quando você começa a ler plano individual de atendimento, né, você tem isso, por exemplo, no acolhimento, você tem isso na socioeducativa, então você vai se situando na questão aos poucos, né? Por isso que eu estou dizendo, me parece que rolou muito esse negócio de IA aqui no público. Não consigo não pensar que não teve. Não consigo. Pelo modo que as questões estão dadas. Vamos para a questão 51. Pronto, acho que começaram as questões teóricas. Deixa eu ver. Começaram as questões teóricas. Questão 51. Meu Deus. Estou com um negocinho aqui. Pronto. Olha. Questão 51. A mundialização do capital tem profundas repercussões na órbita das políticas públicas em suas conhecidas diretrizes de letra A, retração das lutas sociais, do desemprego, da desregulamentação das relações de trabalho, da reconcentração da propriedade. Letra B, investimento ideológico,
de cooptação de trabalhadores, da assistencialização e da intersetorialidade das políticas. Letra C, focalização, descentralização, desfinanciamento, regressão do legado dos direitos do trabalho, né? Aquilo que a gente chama, em outras palavras, de contra-reforma. É uma expressão que a Bering usa. Requisições específicas aos assistentes sociais, as bases subjetivas, organizacionais e as condições do trabalho. Impacto nas relações de trabalho, nas condições de vida, das expressões políticas, da radicalização das desigualdades. Veja, né, eu acho que várias coisas a gente podia marcar aqui como certo. E aí eu vou dizer que parece, né, meio que um copiar-colar desse texto aqui da Yamamoto. Sabe? E aqui a nossa resposta é a letra C. Ele fala de focalização. Vamos olhar de novo o enunciado. A mundialização do capital tem profundas repercussões na órbita, repercussões nas políticas públicas, né? Focalização, sim. Descentralização, sim. E aí, lembrando, quando a gente marca essa descentralização aqui, a gente está falando daquele tipo de descentralização que não descentraliza o dinheiro, só as responsabilidades. Que aí, nesse sentido, a descentralização vai ser um aspecto constitutivo ou vamos dizer assim, associado à política neoliberal. Regressão do legado dos direitos do trabalho. Então, pensando aqui na política e pensando, né, obviamente, que a própria organização da política social se fez muito associada a essa perspectiva dos direitos do trabalho. Então, nossa resposta aqui vai ser a letra C. A gente está buscando uma alternativa que case com isso aqui. Repercussões da mundialização na política social. Certo? Então, nossa resposta é a letra C, está fundamentado nesse texto. Mundialização do capital, questão social e serviço social no Brasil, que é da Yamamoto. Quem vai fazer prova da FCC precisa estar muito ligado nos clássicos. A FCC trabalha com clássicos. E assim, os clássicos mais clássicos, por exemplo, Yamamoto, tudo bem que esse texto ele não é um texto clássico, mas é um texto, por exemplo, o conteúdo desse texto está colocado lá no Serviço Social no Tempo de Capital Fetiche, por exemplo, não exatamente com as mesmas palavras, mas está colocado. Mas a referência a Yamamoto aqui é importante, porque ela é uma das autoras que a FCC explora bastante. Yamamoto, Neto, Yolanda Guerra, Bering Bosquete, Reinaldo Nobre Pontes. Então, essas são figurinhas carimbadas nas provas feitas aí pela FCC. Vamos para a questão 52. Em referência à relação entre o serviço social e sua intervenção junto à família, analisa as assertivas abaixo. É na institucionalização da profissão e suas intervenções priorizar a formação da família e do indivíduo para a solução de seus problemas. A intervenção do serviço social, desse modo, incidia sobre valores e comportamentos na perspectiva de emancipação dos indivíduos para a sociedade. Claro que está errado, porque na institucionalização da profissão, a gente não trabalha na perspectiva da emancipação, a gente trabalha na perspectiva do controle das pessoas, certo? A gente trabalha no controle, na perspectiva do controle, né, das pessoas, dos sujeitos. Item 2. As demandas para a profissão, a evolução da história, são cada vez mais reconhecidas pelo Estado com o discurso de proteção às famílias, sancionando o Decreto-Lei número 2024 de 1940, que dispunha sobre o Estatuto da Família. Eu não sei se vocês... eu não lembrava disso, né? Eu tive que buscar, e aí eu vou dizer uma coisa. A referência dessa questão é esse texto. Um texto que foi publicado numa edição do IMPES, que não foi essa que aconteceu no ano de 2024. Eu acho que foi a que aconteceu no ano anterior. Isso significa dizer o quê? Que eu vou ter que ler todos os textos do mundo para fazer uma questão? Não, não tem como.
até porque a gente não tem como adivinhar quais são os textos. Aliás, a gente tem como estimar quais são os autores e textos que a banca pode usar. Por exemplo, esses que eu disse agora, Yamamoto, Neto, Reinaldo Nobre Pontes, Yolanda Guerra, Bering e Bosquet. Basicamente, esses são autores nos quais a SCC sempre vai se basear para fazer suas questões. Mas ela também lida com isso. Tipo, eu quero um tema, e assim, eu vou dizer, o que eu vou dizer agora é muito mais de impressão do que, obviamente, uma coisa comprovada. Mas pelo modo que as questões são feitas, a impressão que eu tenho é assim. Eu quero uma questão sobre serviço social e família. Então, eu boto lá no Google, serviço social e família, e o texto que sair eu vou lá usar para fazer minha questão. Né? Porque, veja, como é que eu vou saber que Santos Cunha e Lima Júnior escreveram esse texto, Serviço Social e Trabalho Social junto às famílias? Por quê? Porque uma referência de família, né? A grande referência de família, inclusive para a própria FCC também, é a Regina Mioto. É a única? Não. A gente também tem, por exemplo, a Solange Teixeira, mas a Mioto é muito mais explorada, né, como fonte para elaboração de questões sobre família, trabalho social com famílias, certo? Política social e família, enfim, mas está aqui essa questão. Talvez esse item fosse o item que a gente tivesse dúvidas ou inquietações para responder. E que aí a gente ia ter que lidar com outras alternativas, outras estratégias na hora da prova para poder marcar a questão certa. Por exemplo, se eu sei que o item 1 está errado, eu já vou descartar aqui o item 1, aliás, o item C, o item C e o item D. Então, já tenho aqui só a letra A e a letra B e a letra E. Então, vamos para o item 3, para a gente ir desempatando, né? A desordem social possui a sua origem na família mal organizada. Tal fato pode ser afirmado a partir do momento em que o homem não conseguiu cumprir com sua função social de sustento de sua família, obrigando a mulher a deixar a organização do lar para o trabalho externo, deixando o lar desprotegido e vulnerável à desordem familiar. Sabe também, meu Deus, sabe também que esse item 3 ele está errado, porque está dizendo aqui, associando a desordem social com a família mal organizada, ou seja, na visão bem moralista de família. Então, a gente já não vai marcar, por exemplo, aqui a letra E, que o item 3 está errado, já não ia marcar a letra C, nem ia marcar a letra D. E não marcaria a letra B, porque aqui tem o item 3 também. Então, sobrou aqui a letra A. Então, se a letra A sobrou, vamos ver se o item 4 realmente está certo. O trabalho social com famílias tem seu início demarcado por situações consideradas problemas para a ordem vigente. Os indivíduos que perturbavam ou destoavam da proposta societária da autocracia burguesa eram o público-alvo para intervenção na perspectiva de correção e adequação aos modelos concebidos como corretos, socialmente subjacentes à lógica do capital. Então, o item 4 está certo. Então, vamos dizer assim, por eliminação, a gente marcaria também esse item 2 como correto e a gente conseguiria fazer a questão, apesar de não conhecer o texto do Santos, Cunha e Lima Júnior. São estratégias que a gente usa na hora da prova. Mas, assim, a possibilidade, a análise de fazer essa, capacidade de fazer essa análise também vem, né, do que a gente acumula aí ao longo do tempo. A gente sabe, se a gente já leu Mioto, se a gente já estudou Mioto, a gente tem uma base para responder essa questão. Vamos para a questão 53. Essa questão aqui eu achei ela muito diferenciada. É uma questão sobre questão social, que não está baseada em Neto, que não está baseada em Yamamoto, que geralmente são os autores que a FCC usa para fazer suas questões. Então, a questão social deve ser considerada à luz de seus fundamentos constitutivos e da lógica que a gerou, qual seja a acumulação capitalista. Nesse sentido, ao assistente social, no âmbito da sua inserção na divisão social e técnica do trabalho, cabe compreender a necessidade de formar profissionais ecléticos e pluralistas. A gente já sabe que está errado, porque não está no nosso horizonte formar profissionais ecléticos. Eclético se contrapõe a pluralista, né? Só continuando, capazes de
desvendar as dimensões constitutivas da questão social e do padrão de intervenção do Estado e suas expressões. Eu posso fazer isso pelo pluralismo, mas eu não posso fazer isso pelo ecletismo. Letra B. O significado, cabe compreender o significado e a funcionalidade das ações instrumentais na intervenção profissional através exclusivamente da prática cotidiana. Não dá para fazer isso porque a prática cotidiana é a prática irrefletida, é a prática desqualificada no sentido de que não houve aí, vamos dizer, as mediações necessárias para que a gente pudesse, de fato, entender a demanda que foi posta e estabelecer uma intervenção, como é que eu posso dizer, que considere, né, a realidade para além do seu aspecto mais imediato. Então, aqui, né, letra B também é errada. Letra C. Cabe compreender como as diversas expressões da questão social se particularizam em cada espaço? Sim, e chegam como determinações para a intervenção profissional. As expressões da questão social, elas são atravessadas por determinações, mas elas mesmas não são as determinações para a intervenção profissional. Então, a letra C aqui é errada. A letra D. Cabe compreender os pressupostos teóricos, suas expressões e os valores que orientam os meios e modos de responder às demandas profissionais. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta e ela está dada onde? Num texto da Yolanda Guerra que nem de questão social fala. Está nesse texto clássico aqui da Yolanda Guerra, a dimensão investigativa do exercício profissional. Os pressupostos teóricos, as expressões, suas expressões, os valores que orientam os meios e modos de responder às demandas profissionais. É essa a nossa resposta de forma incontestável. Letra E errada. Cabe compreender que o resultado da exploração do capital sobre o trabalho é decorrência da postura dos pauperizados na condição cordata de vítimas do destino, revelando a resignação da grande virtude cívica. Tudo errado nessa letra D, uma perspectiva bem, como é que eu posso dizer, bem naturalizada, né, da questão social. Lidiane, aqui eu tenho que dizer para você que não é possível de contestação, que não tem como, a gente pode até ficar em dúvida, porque é um recorte, certo? A gente fica em dúvida porque é um recorte do texto da UIPAL. Então, assim, a gente não vai poder contestar, essa questão não seria contestável, a gente podia até contestar, mas acho muito difícil a FCC voltar atrás na consideração de que esse item que o item correto é a letra D. Então, só para a Adriana te dou já a palavra, vamos só ler de novo o enunciado e ver a resposta, para a gente poder pensar aqui mais um pouquinho. A questão social deve ser considerada à luz de seus fundamentos constitutivos e da lógica que a gerou, ou seja, né, que é a população capitalista. A gente sabe que a questão social ela é produto, né, da lei geral da população capitalista. Então, nesse sentido, ao assistente social, no âmbito da sua inserção, na divisão social e técnica do trabalho, cabe compreender. Então, o assistente social tem que compreender o quê? Eu acho que, Lidiane, não foi só você que marcou a letra C, não. Outras pessoas marcaram a letra C. E vieram falar comigo para ver se cabia revista nessa questão. Cabe compreender como as diversas expressões da questão social se particularizam em cada espaço socioocupacional? Sim. E chegam como determinações para a intervenção profissional? Veja, a questão social não vai ser a determinação para a intervenção profissional. Ela não vai ser a determinação, a questão social é objeto de intervenção, a questão social é objeto de intervenção do serviço social. Ela vai chegar dessa forma, como objeto de intervenção, e não como determinação para intervenção profissional. O que são as determinações? Né? A gente tem determinações que são econômicas, que são políticas, que são sociais, que são culturais, certo? Então, não é a questão social em si, né, que vai chegar como determinação, certo? Adriana? Professora, era essa dúvida, porque eu marquei a letra C, né? E aí eu fiquei
Será se foi pelo nome particular, esse particularismo? Aí agora ela já explicou. A particularidade está certíssima. A particularidade está certíssima. Obrigada. Certo? E aí vocês podem ver, podem consultar esse texto. A dimensão investigativa no exercício profissional da Yolanda Guerra. Vocês vão observar exatamente a menção a isso que está na letra D. Vamos para a questão 54. A intervenção profissional do assistente social é constituída pelas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Tais dimensões formam uma prática renovadora e pragmática, vivência profissional cotidiana e imediatista, relação da particularidade na singularidade, prática profissional messiânica e militantista, relação de unidade na diversidade. Nossa resposta não pode ser outra, é a letra E. Eu coloquei aqui duas autoras que falam sobre isso, a Cláudia Mônica dos Santos e a Yolanda Guerra, né? Qualquer uma das duas pode ser usada como referência. A Lidiane está dizendo que essa questão 54 foi... A gente não fez uma questão especificamente sobre isso, Lidiane, mas a gente discutiu muito sobre isso. Antes da gente discutir instrumentos, né? Antes da gente discutir os instrumentais, a gente conversou sobre instrumentalidade e conversou também sobre as dimensões, focando na dimensão técnico-operativa. A gente teve questões nessa prova que não foram iguais, mas a gente passou muito perto. Na verdade, tem questão que foi igual, mas tem questão que a gente passou muito, muito perto. Vamos para a questão 55. O processo através do qual um especialista, no caso o assistente social, realiza o exame de situações sociais com a finalidade de emitir um juízo, pressupondo competência teórico-metodológica e a observância dos princípios do Código de Ética, é denominado de perícia social, estudo social, parecer social, laudo social, relatório social. A resposta é essa, perícia social. Por que é perícia social e não estudo social? Por que é perícia social e não estudo? Exame, exatamente. Mais ainda, Lidiane, especialista. O perito é o quê? O que é o perito? O perito é um especialista, não é assim? O perito é que tem expertise em alguma coisa. E ele vai apresentar a conclusão dele sobre algo. Diga, Catarina. Foi sem querer, tá, não, Ah, tudo bem. Então, aqui também indiscutível essa questão 55. Vamos para a questão 56. Uma das categorias centrais da dialética, inscrita no contexto da ontologia do ser social, que possui uma dupla dimensão ontológica e reflexiva, é o quê? Instrumentalidade, historicidade, mediação, praxis, cotidianidade. Não tem outra resposta que não seja essa. Quem diz isso para a gente é o Reinaldo Nobre Pontes. E a gente, essa daqui a gente fez várias questões que traziam esses conceitos, essas ideias aqui sobre as mediações. Questão 57. Em referência à relação entre o sistema de proteção social, o papel das políticas públicas e o serviço social, analise as assertivas abaixo. O item 1 diz assim: o debate instaurado em torno da profissão e sobre a relação visceral entre serviço social e política social floresceu e aprofundou-se significativamente ao longo das duas últimas décadas do século XX e consolida-se no início do século XXI. Isso está certo. Item 2. Na intervenção profissional, observa-se que a inclusão da política social no debate da profissão permitiu situar mais concretamente os seus objetivos na sociedade capitalista. Pôde-se sobrepor no campo da intervenção a questão de quem favorecer. Veja, esse item 2 aqui está errado. Eu tenho que dizer que, do jeito que está aqui, esse item 2, eu achei tão confuso. Eu não sei se vocês acharam também, mas eu achei esse item 2 tão confuso. E aí, assim, eu vou procurar a referência dessa questão, e a referência é Mioto, que eu já tinha dito, e vocês sabem, que é a nossa grande referência sobre família, serviço social, política social, trabalho social com famílias, um texto que ela escreveu com a Vera Nogueira. Aí, nesse texto, ela diz o seguinte, eu até coloquei aqui o trecho do texto. Com referência à intervenção profissional,
observa-se que a inclusão da política social no debate da profissão permitiu situar mais concretamente os seus objetivos na sociedade capitalista. Pôde sobrepor, no campo da intervenção, a questão do porquê fazer à questão do como fazer. Então, por isso que o item 2 está errado. A sobreposição foi de outra ordem. Com o aprofundamento da investigação sobre a inter-relação política-social e serviço social nas bases da teoria social política, pôde-se avançar o conhecimento em direção ao para que fazer, ou seja, a finalidade. As proposições daí advindas constituíram as bases de um projeto profissional para os assistentes sociais brasileiros, construído coletivamente e conhecido como projeto ético-político profissional. Então, aqui o erro do item 2 é essa que foi sobreposto, que não é a questão de quem favoreceu, mas a do como fazer, certo? O item 3 e o item 4 estão corretos. A divergência entre o definido sobre a proteção social na Constituição de 88 e a operacionalização das políticas sociais, os valores profissionais se confirmam e a consequência para a intervenção profissional em decorrência das formas de operacionalização das políticas reduzem a autonomia relativa da assistência social. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, mas no item 3, ainda dá para a gente fazer correlação com algumas coisas. A gente sabe que teve uma transformação entre o que estava anunciado na Constituição e o que se efetivou. E quando a gente pensa aqui, por exemplo, na relação com o trabalho da assistência social, vamos pensar na assistência, na burocratização de todos os processos que a gente tem, não só na assistência, mas em outras políticas, que acaba tirando o nosso tempo de estar aí ocupando o território de outras formas. Por exemplo, a gente passa muito mais tempo preenchendo fichas e cadastros do que fazendo, por exemplo, trabalho de base, trabalho no território, um trabalho que transcendesse aquilo que está especificamente dado pela própria política, entendeu? O item 4, ao exercício da autonomia profissional, não se pode esquecer outra injunção da atual política social brasileira, que é o aumento significativo da participação das entidades de cunho privado e filantrópico na prestação de serviços sociais financiadas pelo Estado. Isso expõe os profissionais a operarem em lógicas bastante contraditórias. Por exemplo, aquilo que a Raicheles fala, chama de, meu Deus, o que ela chama? Nova morfologia do trabalho. Pejotização, terceirização, outras coisas, como a uberização. Então, é o que está dito aqui, é o que está no subtexto desse item 4, certo? Então, nosso gabarito é a letra A, porque com exceção do item 2, os demais itens estão corretos. Eu deixo aqui a referência para vocês, não querendo dizer que a FCC vai usar essa mesma referência em outra prova, não. Não vai. Ela repete os clássicos, mas esses textos assim, soltos, esse é um texto de um artigo que foi publicado numa edição da Catálise, ela não vai necessariamente repetir. Mas eu preciso saber o que a Mioto pensa sobre isso, porque Mioto é referência. Vamos para a questão 58. Para compreender o trabalho social por famílias, é necessário considerar, inicialmente, que existem 2 direcionamentos de família na política social. Sendo que um desses afirma que os indivíduos devem suprir suas necessidades por meio do mercado e da família, e que o Estado só deve intervir minimamente quando a família for considerada incapaz de cumprir com as obrigações impostas. Esse direcionamento caracteriza o quê? Imediatismo, familismo, incapacitismo, protetismo, intervencionismo. Nossa resposta aqui é o puro suco do familismo. A perspectiva familista se contrapõe à perspectiva protetiva. Então, aqui, nossa resposta não pode ser outra, é essa, familismo. A referência, a gente não pode fazer menção a Regina Mioto, como também a Solange Teixeira, como essas autoras que tratam do familismo, dessas perspectivas distintas que expressam essa relação entre política, família e Estado. Certo? Vamos para a questão 59. Essa questão 59, eu vou dizer para vocês, eu penso que essa questão deveria ser anulada.
Por quê? Porque o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária de 2025, ele foi publicado depois do edital de vocês. O edital de vocês, ele é do começo de dezembro, e as inscrições começaram, acho que mais ou menos dia 10, e a publicação desse plano, ela é de 23 de dezembro de 2025. Ela não estava, isso aqui não estava valendo, né, quando o edital foi lançado. Lá no edital tem só assim, Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária. Então, é o quê? É o de 2006, de 2025? Não está certo, sabe? Tem aí uma lacuna que me parece que abre margem para uma contestação e para um pedido de anulação dessa questão. A questão não seria anulada porque não tem item correto, não é por isso, mas pelo tempo pelo momento em que essa normativa, nesse plano, ele foi lançado. A resposta dessa questão aqui é a letra E. E eu trouxe especificamente o que está no plano. Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária 2025 reconhece a importância da intersetorialidade das políticas públicas para a promoção do direito à convivência familiar e comunitária. Nessa perspectiva, recomenda que a parentalidade, a maternidade, a paternidade responsáveis e a participação do pai nos cuidados, na educação e na proteção sejam incorporadas como diretrizes das políticas voltadas às famílias, às crianças e aos adolescentes, como saúde, educação e assistência social. Para tanto, dentre as estratégias que podem contribuir para o alcance desse objetivo, indica. Aí tem um bocado de coisa que eu não copiei. Certo? Ok? O dia da publicação do plano, Juliana, foi 23 de dezembro de 2025. O edital da CESAP, se eu não me engano, ele foi publicado no dia 5 de dezembro. Certo? Então, me parece que tem aí uma brecha para uma contestação. Antes da gente terminar, deixa eu só dizer, alguém perguntou como é que faz para entrar no grupo, né, do sócio jurídico. Eu vou botar aqui o link, certo? Vai cair no Ministério Público. Aí no Ministério Público, Lidiane, já dá para cair isso daqui. Lá no nosso curso, a gente respondeu algumas questões desse plano novo, certo? Esse plano novo, inclusive, já está no drive de vocês. Eu já tinha colocado há muito tempo. Na revisão, inclusive, eu disse assim, no nosso simulado, olha, eu fiz questões sobre o plano, a gente vai responder por desencargo de consciência, mas eu não acho que vai cair esse plano, porque era muito arriscado, sabe? Era muito arriscado cair, porque há uma possibilidade de contestação. Há uma possibilidade de contestação, como eu mesmo estou sugerindo aqui, certo? Deixa eu botar para vocês o link do grupo, tá? Ele está abrindo não. Deixa eu abrir aqui que eu boto o link do grupo, para que se vocês quiserem acompanhar, vocês acompanham, mas também se vocês quiserem, certo, Juliana, estava o plano nacional, mas não estava dizendo se era de 2006 ou de 2025. Então era qual? Está entendendo? Quando o edital foi publicado, o que valia era de 2026, desculpa, de 2006. Quando a prova aconteceu, o que estava valendo era de 2025. Então tem aí uma lacuna. Tinha plano? Tinha, mas não estava indicado qual plano cairia, entendeu? Um estava válido quando o edital foi publicado, quando a prova aconteceu, de 2006 não estava valendo mais, o que valia era de 2025. É nesse sentido, viu? É nesse sentido que eu estou dizendo. Deixa eu só colocar aqui. Pegar o link, se vocês quiserem, né? Me seguir. Seguir não, entrar no. Peraí que eu não saber fazer não. Gente. Deixa eu ver se eu consegui. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem aqui, vê se dá para entrar aí. Deixa eu ver. Tá. Qualquer coisa, vocês me seguem no Instagram. Vou deixar aqui no Instagram para vocês. Quem não me segue, me segue. Que acontecem umas coisas legais por lá. Certo? Ó, vamos para a nossa última questão.
Vamos para a nossa última questão. Questão 60. Na minha avaliação, essa questão 60 não tem resposta certa. Aí alguém vai dizer, mas eu já vi isso, eu já estudei isso, é igualzinho, que tem um monte de cartilha, um monte de coisa, né, circulando aí na internet, vários órgãos, na página do governo, não sei o quê, e assim. É uma questão sobre assédio. Então, para caracterizar o assédio moral, é necessária a identificação conjunta dos seguintes elementos. Quando você tem muitas referências que vão dizer que a resposta é a letra D. Repetição, intencionalidade, direcionalidade e temporalidade. Certo? Só que existe esta Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho que indica, que ratifica que uma situação não precisa ser repetida para ser considerada assédio. Esse era um entendimento antigo, que deveria ter essa repetição para ser assédio. Mas essa Convenção 190 da OIT, que é bem recente, ela ratifica, ela especifica de que não há necessidade da repetição. Um único ato pode ser considerado assédio. Então, assim, como não tem referência na questão aqui, a gente pode questionar, mas está usando que referência? Porque a referência da OIT, da Convenção 190, diz que não há necessidade de repetição, porque um único ato pode ser considerado assédio. Certo? Com certeza, um okay. único ato pode ser considerado assédio, não precisa de repetição. Eu acho que quase todo mundo aceitou essa questão. Né? Mas assim, eu não posso fazer de conta que não existe essa convenção. Essa Convenção 190 da OIT, certo? Eu orientei alguns alunos, né, a fazer o recurso nesse sentido, levantando aí, questionando essa resolução. Desculpa, essa referência. Flávia, você pode então entrar com recurso, ainda dá tempo, ó. Pega a referência da Convenção 190 da OIT, que fala exatamente isso, que não precisa ser repetido. Um único ato pode ser considerado assédio. Pois meu povo, corre aí que ainda dá tempo. Ó, deixa eu perguntar, como é que foi para vocês? Gostaram? Quem está aqui pela primeira vez, tendo esse primeiro contato comigo, gostou? Quero só dizer que quem vai fazer TJ, Ceará e Ministério Público de Alagoas, né, eu estou facilitando um curso que ainda não acabou, focado no FCC. A gente responde questões da FCC e trabalha os cadernos respondidos, disponibiliza os cadernos respondidos que eu tenho ouvido das alunas, que tem sido um bom material, um excelente material para fazer revisão. Então, assim, Juliana, nas aulas, né, aqui foi só vamos dizer assim, um pouco do que eu faço na aula. Né? Na aula é muito mais completa. Eu trago a referência, trago o texto, trago toda a complementação para que vocês possam ver, vocês possam se instrumentalizar para fazer as provas. Se vocês quiserem saber mais sobre esse curso, Dominando a FCC, falem comigo no Instagram, falem comigo no WhatsApp, tá certo? Que eu estou à disposição, tá bom? Me sigam no Instagram e pronto, é isso, tá bom? Me despeço por aqui. Para as alunas, esse material vai estar disponibilizado no Drive para vocês, tá certo? Tchauzinho, tchau, tchau. Obrigada por ter ficado até aqui. Boa noite, Raine. Até amanhã.